Então, hoje, a mulher que nós vamos estudar é a mulher chamada de mulher samaritana. E o nosso texto base está em João 4, de 1 a 42, e nós vamos destacar neste momento o versículo 4, do capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar para nós começarmos? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque apesar de todas as dificuldades para que esse estudo acontecesse, e todas as dificuldades iniciais, ó Pai, na plataforma, o Senhor permitiu que nós aqui estivéssemos para abrirmos a Tua palavra e estudarmos juntas acerca da transformação que o Senhor operou na vida dessa mulher samaritana. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando a nossa mente, nosso coração, para que nós possamos aprender com o relato que está na tua palavra. Como, Pai, beber dessa água que faz jorrar vida e vida eterna. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, texto base, eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta, para vocês irem destacando à medida que nós fôssemos caminhando. E o versículo, eu vou ler novamente. É o versículo 14 do nosso texto base. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Veja que é um absoluto. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós vamos ter a oportunidade de meditarmos e refletirmos sobre esse versículo um pouco mais para frente. Como nós sempre fazemos, nós primeiro traçamos o perfil que a palavra de Deus nos dá de uma maneira imediata do que ele chama de mulher samaritana. Primeira coisa, ela é anônima. Não é citado o nome dela. Ela é mencionada apenas como mulher samaritana. Então, o nome dela não tem relevância para esta história e para o contexto. Não que o nome dela não tenha importância, mas para o que vai ser tratado aqui, interessava que ela fosse caracterizada como mulher samaritana, porque os judeus e os samaritanos, eles desprezavam-se mutuamente. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, porque nem todos voltaram do exílio da Babilônia, né? Então, os samaritanos, na verdade, é o resultado de uma miscigenação entre os judeus e povos estranhos, povos pagãos. Por causa disso, os judeus consideravam os samaritanos impuros. E essa mulher, a Bíblia diz que ela teve vários maridos. E daqui a pouco nós vamos ver o porquê desse registro de que ela tinha vários maridos. Então, nós vamos começar a ler os trechos desse texto base e vamos, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos destacar algumas coisas. Então, veja, do versículo 1 ao versículo 6. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Vejam que aqui o texto destaca que a missão principal do Senhor Jesus era a proclamação da mensagem. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, o destino de Jesus era a Galiléia. Mas o versículo 4 registra o seguinte: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A maioria dos judeus se recusavam a fazer essa rota, passando por Samaria, que era a rota mais curta. Os judeus tradicionalmente davam a volta, porque eu já disse, eles não se davam com os samaritanos, eles evitavam qualquer contato. E Jesus quebra este costume. Ele precisava atravessar a província de Samaria.
porque ele tinha um propósito a cumprir naquele lugar. O versículo 5 diz o seguinte: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Aqui nós temos algumas coisas que merecem destaque. Jesus estava cansado, cansado da viagem. Veja, ele sentia o que nós sentimos. Ele ficava cansado e ele buscava descanso. E ele buscou descanso propositalmente, intencionalmente, junto à fonte. E o texto diz que era por volta da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia. E isso tem uma relevância para o contexto da história da mulher samaritana. Primeiro, ali era um poço, não era uma cisterna que recebia a água da chuva, era um poço. Do fundo, da profundeza desse poço, nascia água, tinha uma fonte de água. Por isso o poço era profundo, porque essa água foi encontrada através de escavação. Nós já vimos que Jesus, então, era uma pessoa real. Ele veio como homem, não deixou de ser Deus, mas ele era uma pessoa real, sentia cansaço, como nós também sentimos. Veja, ele estava ali descansando, né? Ele ficou junto ao poço para descansar, mas na realidade ele não conseguiu descansar, porque o versículo 7 diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Vejam, o texto anterior diz que era a hora sexta, por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Ninguém pegava água nesse horário. As pessoas buscavam a água nos horários mais, nas primeiras horas do dia, nos horários mais frescos. Provavelmente essa mulher foi até meio-dia porque ela sabia que ali não ia ter ninguém. E ela provavelmente era uma pessoa discriminada por conta da situação que ela estava vivendo, e daqui a pouco nós vamos ver qual era. E notem que os discípulos não estavam ali. Eles tinham ido à cidade comprar alimentos. E Jesus começa um diálogo com essa mulher de maneira intencional. Ele diz: dá-me de beber. Uma ordem, né? Porque na realidade ele falou no imperativo, mas ele começa um diálogo intencionalmente. Ele sabe que ela tinha ido ali pegar água, buscar água, e ele começa por aí. Mas veja, no versículo 9: então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nós já vimos que uma inimizade antiga separava judeus e samaritanos. Replicou-lhe Jesus, versículo 10: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja que Jesus avança mais um passo no propósito que ele tinha, dirigindo o diálogo agora para um alvo específico. Veja que ele usa uma linguagem metafórica ligada ao que a mulher tinha ido fazer ali, para começar a avançar no propósito que ele tinha em relação a essa mulher samaritana. Ele associa água e sede às necessidades daquela mulher e a certeza do auxílio que poderia vir, porque ele diz: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. E aqui ele faz uma distinção, que não era aquela água que ele estava pedindo para ela, mas que ele poderia dar uma água especial para ela, uma água viva. Certamente aquela mulher, ela tinha anseios não cumpridos e buscas fracassadas. Nós podemos concluir isso pelo próprio perfil que o Senhor Jesus traça a partir de um certo momento aqui do texto. Certamente ela também tinha necessidades
e carência do cotidiano, como todas nós temos. Nós também temos anseios não cumpridos, projetos não alcançados, buscas fracassadas, necessidades e carências do nosso dia a dia. Nós não somos diferentes daquela mulher. E Jesus está sentado, próximo, também oferecendo a nós: olha, se você souber quem está falando com você, eu te darei a água viva. Ele prossegue, no versículo 11, o texto diz o seguinte: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Vejam, para onde a mulher olha? Ela olha exatamente para o que Jesus falou, porque Jesus fez uma diferença. Ele pediu água para ela, dá-lhe de beber. Mas ele diz em seguida que se ela soubesse quem estava falando com ela pediria água para ele, mas ele daria uma água especial. E aquela mulher ainda não conseguira compreender exatamente o que Jesus estava falando, porque ela olha para as circunstâncias, ela olha para o poço. Senhor, o senhor não tem como tirar, porque o poço é fundo. Ela olha para as características do poço, ainda pensando na água, que mata temporariamente a sede. Então, ela olha para as variáveis ali do poço. Ela não presta muita atenção ao que verdadeiramente Jesus tinha dito para ela. Ela ainda não compreendera o que, na verdade, estava sendo oferecido para ela. E Jesus pacientemente, pedagogicamente, continua. A partir do versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, esta do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vejam, Jesus diz que aquele que beber da água do poço, a sede vai ser saciada temporariamente. Voltará a ter sede. Mas aquela água que ele estava falando era uma água especial. Porque quem beber dessa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será nele quem? Jesus. Então ele diz quem pode dar esta água e diz em quem nós devemos permanecer para jorrar para a vida eterna. Então veja que a mulher agora estava diante de algo que antes era apenas uma promessa. E agora mesmo nós vamos ver que ela conhecia essa promessa. Antes, Jesus era apenas uma expectativa, uma promessa. Mas agora essa promessa estava sendo cumprida. Ele era a água viva. Quando nós pensamos em todos os nossos anseios, e Jesus aqui usa essa metáfora de sede, né? Na verdade, todos nós temos sede, temos anseios, temos buscas. Essas buscas nada mais são do que sede por algo, vontade de algo. E se nós buscarmos na fonte errada, se nós buscarmos em outra fonte que não Jesus, nós tornaremos a ter sede. Não importa que nós alcancemos aquele anseio. Porque se não for em Jesus, se não for na fonte correta, nós continuaremos insaciáveis e certamente frustradas, porque a sede vai voltar e nós vamos tentar saciar essa sede com algo que não seja Jesus, nós vamos continuar com sede. O texto grego, que é usado aqui para uma fonte a jorrar para a vida eterna, parece que está
no futuro, né? Mas ele está no tempo presente. E isso tem uma significação muito grande para nós, porque às vezes nós olhamos a água viva como algo lá na eternidade. E nós já vimos diversas vezes aqui no nosso estudo que esse jorrar para a vida eterna, ele começa aqui. Essa fonte, desde já, faz jorrar para a vida eterna. Desde já, essa fonte nos sacia. Desde já, essa fonte é fonte de bênçãos para a nossa vida. É claro que no mundo ainda caído, com uma natureza ainda caída, mas transformada pelo jorrar dessa fonte. Então, é um saciar constante por meio dessa fonte que jorra sem cessar. Ao contrário de outras fontes que nos trazem apenas uma saciedade fantasiosa e temporária. Depois a gente volta a sentir sede, anseio por algo. No versículo 15, o texto continua. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Veja que, neste ponto, a mulher samaritana começa a perceber algo maior e ela pede essa água. Ainda que a compreensão dela não seja total, aqui neste ponto, ela já começa a compreender. Jesus sabe que a mulher está começando a compreender e ele avança na mensagem. Vejam que no estudo passado nós falamos sobre como nós devemos evangelizar, como nós devemos levar a mensagem para as pessoas, né? Nós devemos levar a mensagem verdadeira, porém com amor, com misericórdia. E Jesus nos ensina pedagogicamente isso aqui neste texto. Ele vai avançando à medida que a mulher vai compreendendo o que está sendo dito para ela. Não basta desejar essa água, é preciso também colocar em prática o que esse jorrar produz na nossa vida. É preciso aproximar-se da luz que é Jesus. E Jesus dá mais um passo para tentar mostrar para essa mulher o que ela precisa fazer então para receber esta água, para usufruir dessa água. E agora ele confronta a mulher de uma maneira surpreendente, pontual, porém sem acusar, sem ser agressivo. Ele continua sendo firme, porém com amor e misericórdia. Ele diz no versículo 16, a partir do 16: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Vejam que ela tinha pedido: Senhor, dá-me dessa água. E Jesus responde desta maneira: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Veja, Jesus poderia muito bem ter falado: Você é uma mentirosa, você não está dizendo a verdade. Mas, mais uma vez, pedagogicamente, com misericórdia, ele diz: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e agora esse não é seu marido. Veja que neste momento, Jesus mostra para a mulher o pecado e a mulher compreende que ela estava diante de uma pessoa especial, no mínimo, diante de um profeta. Porque nós não conseguimos ocultar as nossas faltas. Nós não conseguimos ocultar as nossas falhas. Nós já aprendemos isso através da onisciência de Deus. Nós podemos até não conhecer as nossas faltas, não ter consciência das nossas faltas. A palavra diz isso, né? Senhor, perdoa até as que me são ocultas. Provavelmente, essa mulher buscou em todos esses relacionamentos o aconchego, o amor, o sentido para a sua vida. Ela era uma pessoa extremamente carente.
E isso nos faz concluir que nós precisamos ter cuidado quando nós formos abordar alguém, porque mesmo por trás dos piores caminhos que alguém possa trilhar, há sempre, no final das contas, anseio por aconchego, por aceitação, por amor. E Jesus teve esse olhar. Ele sabia que essa mulher tinha uma sede, que até então ela estava tentando saciar, trocando de marido, trocando de relacionamento. Jesus usa a estratégia do acolhimento e não do confronto direto, acusador. Ele não fez isso. E a mulher compreendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Então, longe de repelir aquela mulher, ele oferece a água da vida, que sacia toda a sede. E Jesus já sabia, mesmo sem nunca ter estado com ela, ele já sabia. Ele não deixou de ser Deus quando ele encarnou, veio ao mundo como homem. Ele continuou tendo onisciência. Vejam como o texto continua e como a mulher responde para ele a partir daí. No versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Veja que ela percebeu. Então, a mulher também avançou na percepção que ela teve de quem estava falando com ela. Mas ela desvia o assunto que estava sendo tratado para um tema aparentemente polêmico, que era o da adoração, talvez tentando se esquivar da realidade da sua condição. Ela diz a partir do versículo 20: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, veja, mesmo a mulher tentando desviar o assunto para algo que era polêmico entre os samaritanos e os judeus, o lugar da adoração, se era no monte, se era em Jerusalém, Jesus, mais uma vez, pedagogicamente, ele responde para ela o que importa de verdade para o Senhor. E é como se ele estivesse dizendo para ela: olha, os samaritanos adoram o que não conhecem, mas você também não precisa transferir a sua vida para o judaísmo, porque chegará um tempo, e chegou, ele já disse que chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus está esclarecendo para ela que o que importa não é o local de adoração. Ele mostra que a tradição religiosa em que aquela mulher fora criada era falsa. E a mulher demonstra que ela carece de um encontro verdadeiro com o Senhor, porque até essa dúvida ela tinha. O que é a adoração? Há um lugar de adoração? E vejam que aqui a questão que está sendo colocada é a religiosidade versus a verdadeira adoração. Posturas, formas, rituais. Isso não é o essencial. Vejam também que eu não estou invalidando o nosso local de culto. E aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando do que a palavra de Deus diz. Todas vocês sabem que eu sou presbiteriana, que eu sou esposa de um pastor presbiteriano, que eu frequento a igreja presbiteriana de Cuiabá. Nós temos um templo, um local onde nós nos dirigimos para os cultos, onde nós nos congregamos, entramos em comunhão com os nossos irmãos, adoramos, louvamos. Eu não estou invalidando isso, por favor. É muito importante que nós estejamos como congregação, adorando ali naquele lugar. Mas percebam, o que Jesus está dizendo é que eu, Estela, não adianta eu estar ali, naquele local destinado para adoração,
se o meu coração não está adorando ao Senhor. Não adianta nada eu estar naquele local de adoração que foi destinado para isso, levantando as minhas mãos, cantando, se isso de verdade não for adoração ao Senhor. Percebem o que está sendo dito e o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que não é através de religiosidade, nem através de aparência que nós estamos adorando. É o nosso coração, é a nossa postura diante de Deus. Eu posso estar de joelhos diante de Deus, mesmo estando em pé, porque é o meu coração que precisa estar contrito, em posição de adoração ao nosso Deus. Veja, Isaías 29:13 diz o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Vejam que desde o Velho Testamento, o Senhor, e é o Senhor quem está falando aqui, o Senhor nos adverte com relação a isso. Não adianta eu dizer com palavras que eu adoro ao Senhor, se com o meu coração eu estou longe do Senhor. Eu, de fato, não estou adorando. Então, isso só acontece quando nós temos o verdadeiro nascimento em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Senhor das nossas vidas, é que nós estamos aptos para prestar essa adoração. E esta adoração de verdade, ela apenas acontece quando a vida do próprio Deus preenche todo o meu coração, de verdade, sem qualquer falsidade, sem que eu falseie nada. E o texto continua. Vejam o que a mulher diz. No versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Veja que ela não tinha compreendido ainda perfeitamente, completamente, quem estava diante dela. Porque ela sabia, ela conhecia o Pentateuco, ela sabia da promessa, ela tinha essa esperança messiânica das demais mulheres que nós estudamos. Lembra, desde Eva, nós vimos que a promessa messiânica foi dada ali, logo depois da queda. E que Eva viveu nessa expectativa, que o descendente viria dela. Então, quando a mulher diz isso, quando a mulher samaritana diz isso, ela está expressando confiança nessa promessa. Era uma fé embrionária. Mas a religiosidade ainda era tão forte na vida dela que ela está diante de Jesus e ela não o reconhece. E Jesus então prossegue. Agora, com o passo definitivo e com a revelação definitiva, ele diz, no versículo 26, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus revela a sua verdadeira identidade. Eu fico imaginando como aquela mulher recebeu. Eu fico imaginando o impacto que ela teve naquele momento, quando Jesus finalmente se revela. E ele já estava dando pistas para ela desde o começo da conversa. Mas aqui é o momento da revelação da verdadeira identidade de Jesus. E vejam que no versículo 27, a palavra diz que essa conversa foi interrompida momentaneamente. Vejam, neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? E vejam qual foi a reação da mulher. A partir do versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, prestem atenção nesta frase, foi à cidade e disse àqueles homens, os homens que estavam na cidade, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vejam que a mulher sai. Aquilo causa um impacto tão grande nela,
que ela não guarda aquela notícia só para ela. Ela sente o desejo e o ímpeto de contar para as outras pessoas. E ela diz para eles: ele disse tudo quanto tenho feito. Aqui neste momento, ela finalmente reconhece a situação dela, reconhece o pecado, ela admite o pecado dela. E vejam que ela deixou o cântaro. Vejam, ela largou o cântaro lá no poço, o cântaro que ela retirava a água, porque certamente aquela água não importava mais para ela, não tinha tanta importância para ela quanto essa água viva que ela queria. E ela chama aqueles homens: vinde, venham ver esse homem que falou tudo a meu respeito, tudo que eu tenho feito. E o improvável acontece. Os samaritanos, que nós já vimos, né, que tinham uma rixa, uma desavença com os judeus, os samaritanos saem da cidade e vêm encontrar Jesus. E vejam, a mulher samaritana, ela começa a sua vida cristã trazendo muitas pessoas para Cristo, que é o que a gente constata a seguir no texto. A partir do versículo 31. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Vejam, os discípulos perderam essa transformação porque eles foram na cidade comprar comida. E mesmo voltando e presenciando isso, eles continuaram se importando com o que não era tão importante, que era a comida. Vejam a resposta que Jesus dá para eles. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a obra. Provavelmente Jesus estava com fome, ele estava cansado, mas ele declara que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o enviou, o Pai, e realizar a sua obra. Vejam que ele investiu todo aquele tempo fazendo a vontade do Pai. O Pai o enviou para proclamar a mensagem, para cumprir a promessa e para nos dar a água viva. E os discípulos continuavam preocupados com a comida. E vejam que Jesus, quando ele diz que a comida dele consiste em fazer a vontade do Pai, ele nos ensina também que quando nós fazemos a vontade do Pai, isso se torna alimento para as nossas vidas. Nós somos alimentados ao fazer a vontade de Deus. Nós somos fortalecidas, nutridas. Nós usufruímos de alegria. Isso é comida, é alimento para nós. O versículo 35 continua: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Isso Jesus falando com os discípulos. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus usa mais uma vez a metáfora de forma pedagógica, né? Ele manda os discípulos olharem para a ceifa, para a colheita. Os campos já estão brancos para a colheita. Versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vejam que os discípulos foram comprar comida. Jesus ficou ali, semeando na vida daquela mulher. E quando os discípulos voltam, eles presenciam a colheita. E o que Jesus está fazendo aqui é: olha, se alegrem também com essa colheita, mesmo vocês não tendo semeado. Se alegrem comigo, porque foi feita uma colheita aqui. Jesus ensina os discípulos a terem esse olhar. E ele também está nos encorajando a ter esse mesmo olhar. Mesmo que aos nossos olhos pareça não haver colheita alguma, mesmo que a gente olhe e o campo esteja queimado,
como é agora nessa época aqui em Mato Grosso, creiam que há colheita a ser feita quando nós pensamos em vidas a serem salvas. Jesus nos convida para ter esse olhar, a não olhar às circunstâncias, mas olhar para a promessa que ele fez. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Roguem para que Deus mande trabalhadores para a seara. E vejam o resultado. A partir do versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Vejam que ela foi, contou para as pessoas da cidade e muitos vieram para se encontrar com Jesus. Muitos creram no testemunho dela, porque o que ela fez lá foi testemunhar daquilo que Jesus fez e disse para ela. Então, muitos acreditaram, muitos vieram a crer pelo testemunho daquela mulher samaritana. E ela anunciou: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Olha que coisa improvável. Já era improvável que eles viessem encontrar Jesus, porque eles eram samaritanos. Mais improvável ainda que eles pedissem para Jesus permanecer. E Jesus ficou 2 dias. E vejam que o versículo 41 diz: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então, muitos creram por causa do testemunho da mulher samaritana, mas Jesus ficou ali. A palavra não diz, mas ele ficou e provavelmente cumprindo o propósito dele, e muitos outros creram por causa da sua palavra. Então, aqui nós concluímos que Jesus levou a mensagem nesses 2 dias que ele permaneceu ali. E o versículo 42, concluindo, diz: os homens, né, que creram, eles diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vejam que a palavra que é usada aqui, Salvador, é sóter, tá? Esse título era dado apenas para imperadores e para divindades pagãs. Esta é uma forma que os samaritanos utilizaram para reconhecer que agora eles tinham, veja, a frase é: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este é um sóter verdadeiro. Este é um Salvador verdadeiro. E não o imperador, que é tão falho quanto eu. E não aquela divindade pagã, que nada pode fazer por mim. A expressão é: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vejam o impacto do que aconteceu com a mulher samaritana. Ela foi transformada de uma mulher promíscua para uma evangelista, para uma testemunha viva da transformação que Jesus fez. Ela pediu a água que saciou de uma vez por todas aquela sede que ela buscava saciar através de relacionamentos. Na nossa vida, minhas irmãs, acontece muitas vezes da mesma forma. Muitas vezes nós buscamos saciar a nossa sede, os nossos anseios, com uma posição social, com um cargo, com dinheiro, com bens materiais, com validação de outras pessoas. Às vezes, nós buscamos saciar aquele anseio de aceitação só se o outro validar o que eu digo e o que eu faço. E isso é natural que aconteça, porque nós temos uma natureza caída. Por isso, nós precisamos dessa água viva que faz jorrar para a vida eterna. É por isso que nós carecemos do Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Eu já tive esse encontro com Ele. Ele, na realidade, me encontrou, porque eu, perdida, não ia achar nada. Ele me encontrou. Ele me ofereceu essa água viva. E há muitos anos atrás, eu quis essa água.
E essa água, ela lava o nosso coração durante toda a nossa vida. Quando nós buscamos adorar verdadeiramente o Senhor, quando nós buscamos fazer a vontade dele nas nossas vidas. Assim como Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Imagine, ele que é Deus, nos deixa esse ensinamento, que a comida, o alimento dele era fazer a vontade do Pai. E conosco não pode ser diferente. Nós vamos nos debater até o final dos nossos dias, se nós continuarmos buscando saciar a nossa sede em outras fontes, que não Senhor Jesus. O cântico que nós ouvimos no começo diz: eu não quero buscar em outras fontes. E minha irmã, se hoje você está nessa condição de buscar em outras fontes, o momento é agora. Lembram que eu disse? O tempo faz jorrar para a vida eterna. É presente, é o hoje. Não importa o meu passado, não importa o que aconteceu há 5 minutos, 2 minutos atrás. Jesus está nos oferecendo a água viva, que só pode jorrar da fonte que é Ele mesmo. E se nós bebermos dessa água, nós não vamos precisar buscar em outra fonte. A nossa sede será saciada permanentemente, a cada dia. Mas eu não posso buscar em outras fontes. Eu preciso buscar exclusivamente na fonte, que é o Senhor Jesus. Só essa água é capaz de fazer essa transformação na nossa vida. A transformação primeira, que ela é imprescindível, ela é o princípio de todas as coisas, que é nós nos colocarmos de joelho perante o Senhor e dizer: Senhor, eu quero esta água, eu quero que o Senhor seja verdadeiramente o Salvador da minha vida e Senhor dos meus dias. E a partir desse instante, essa água vai jorrar para a vida eterna, na minha vida e na sua vida. Se você não tomou essa decisão ainda, o tempo é agora, o tempo é hoje. E se por acaso você já tomou essa decisão, mas continua buscando outras fontes que não a verdadeira que você já conheceu, peça ao Senhor para realinhar o seu olhar, realinhar o seu caminho, para que você volte a buscar, a beber na fonte verdadeira, porque todas as outras não vão saciar a sua sede e a minha. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe ricamente a sua casa e que possa jorrar desta fonte água viva para a sua vida.